Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bona, não se esqueça disso, estou aqui ao lado da lenda viva Thiago Feitosa. Caraca, temporada dizem nova. que essa aula aí demorou pra acontecer, né, mestre Bona? Coisa, cara, o pessoal tá aguardando, mais aguardado que Game of Thrones, mais aguardado que temporada nova de Walking Dead e Vikings, é a temporada 5 do Projeto X que está com vocês. E tem novidade esse ano, né, Zé Bonner? Só tem novidade. Esse ano vai ser o ano da... Só novidade! O ano da novidade. Tem que ter, moleque, tem que ter novidade, muitas novidades. Primeira novidade, vídeos todos os dias, de segunda a sexta, você vai ver todo dia no canal Projeto X. E vai ter um vídeo pra você, né, Zé Bonner? Cada dia um programa diferente. Gente, todo dia estaremos aí acompanhando vocês nos seus estudos. Isso é muito com maneiro. material inédito aí, né? Com certeza acompanhando você diariamente pra que você atinja a sua meta, o seu sonho aí, né, Thiagão? Exatamente. E você tem que entender também, pessoal, que é importante você vir para nós nas mais amplas redes sociais. Por isso você vai guardar @Projeto X Edu e você vai no nosso Instagram agora. Vai, pausa o vídeo agora. Instagram, @Projeto X Edu. Segue a gente. Ah, Thiago, eu não tenho que seguir vocês. Eu nem acho vocês bonitos. Eu curto os digital influencers. Eu curto os meus coachings. Mas peraí. Quem disse que o Instagram é só pra você ficar olhando os nossos belos rostos e corpos? Na verdade, pessoal, o Instagram, ele vai ser agora, né, Zé Bona, uma fonte de materiais inéditos, né, Zé Bona? Uma ferramenta aí, né, que o Projeto X vem se apropriando, estudando e vai fazer uso aí com mini aulas, com resumos, dicas, acompanhamento coach, obviamente com algumas ideias aí que vão ajudar muito vocês no dia a dia. Gente, ó, coaching dos Projetos X vai ser uma coisa revolucionária. Eu quero todo mundo ligado aqui na sexta-feira, que é o dia do nosso coaching, ó, só dicas fenomenais. Vamos ensinar você a estudar, a fazer resumo, concentração, descanso, toda a sua preparação psicológica. Sexta-feira você vem pra cá, que o Projeto X carrega você no colinho até a universidade. E sem mais delongas, pessoal, vamos começar o famigerado, o maravilhoso, o incrível, o polêmico, o discutido X da atualidade. Agora sim, pessoal, sempre melhor da 19ª vez. E nós vamos hoje falar sobre o shutdown do governo dos Estados Unidos. Shutdown, né, traduzindo aí, seria um desligamento. E parece, Zé Bonner, que o governo americano, durante alguns dias em janeiro, parou, né? Verdade. E aí, como é que ficou isso daí? Na verdade, a gente pode aqui entender que se não tem dinheiro, não há governo. Não há né, governo. A ideia básica é, o shutdown, ele representa uma lógica de parada completamente da liberação de verba do governo que faz com que, basicamente, o país esteja parado. Sim. É bom nós lembrarmos que não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu ao longo da história. A gente até botou aqui, a última vez, né, foi em outubro de 2013, período ali, né, iniciozinho, né, do segundo mandato do Barack Obama. Então, na verdade, esse fenômeno, ele não é algo novo. É novo por quê, Thiagão? Vamos entender aí. Estamos numa lógica de presidente bem diferenciada, né? Sim. O Donald Trump realmente vem aí movimentando as mídias, inclusive, e ele gera aí, né, uma lógica de tensão muito maior do que governos passados, né? É importante até a gente analisar essa dualidade do que é republicano e do que é democrata, né? O Obama, que era democrata, ou seja, passamos 8 anos nos Estados Unidos com o governo democrata, tem uma visão mais voltada para o lado social, saúde, educação, questão do imigrante, lidar com as minorias. Os republicanos, partido do Trump, que voltou ao poder agora, desde o George W. Bush não tínhamos um presidente republicano, você já tem uma política mais voltada para a defesa, voltada para uma xenofobia, para fechar-se um pouco mais para o imigrante, né? Uma política um pouco mais de corte de gastos sociais. É importante a gente ter essa visão. Isso gerou antagonismo no parlamento, né, Zé Bona? Perfeito. Porque parece que em outubro de 2017 era o prazo máximo para se fechar o orçamento. O que é isso? Votar os gastos do próximo ano, do ano em 17 volta para 18, só que chegou 19 de janeiro de 2018 e isso ainda não tinha sido resolvido, né, Zé Bona? Perfeito. E aí a gente precisa entender como é que funciona essa lógica, né, de organização desse parlamento estadunidense. Basicamente, os republicanos sentam com democratas e cada lado apresenta as suas propostas, né, Thiago? Muito bom. Como o Thiago colocou aqui, democratas com propostas mais sociais, republicanos que estão aí nessa esfera, né,
do American First, uma lógica de uma economia americana mais fechada, Sim, sem dúvida. ou seja, voltada até para uma lógica de austeridade fiscal, Sim. de cortes aí em gastos excessivos. Então você tem uma diferença aqui. É importante entendermos, né, Thiago, o legado do Barack Obama, né? Sim. Senão a gente não entende Toca nesse ponto que é importante. o que está acontecendo. E parece que o problema aqui foi um tal de Obamacare, é isso? Obamacare, né, pessoal? Cuidado, né, em inglês, né, do Obama. Foi uma proposta, né, trazida pela primeira-dama, né, ex-primeira-dama Michelle Obama, que tinha ali uma participação muito em ações sociais. Lembrando que a Michelle Obama é intelectual, formada em Harvard, uma pessoa extremamente imbuída, né, de qualificação. Ela vai rabiscar, junto com o marido dela, claro, um sistema de saúde, né, Zeboni, que atendesse mais amplamente a população. Não chegaria a ser um sistema totalmente gratuito, mas com tarifas bem reduzidas, em alguns casos até gratuitos, para quem fosse muito pobre, o que contemplaria, né, Zé, a grande massa de quem vota nos democratas, que são as minorias, que são os mais pobres, que são os imigrantes, né? Então, um projeto que, segundo, né, o Zé mesmo fala, ele já teve no seu estatuto a proibição de ser modificado. Então, o Obama ele já deixou, ó, eu vou deixar esse legado aqui, mas não pode mudar, ele tem que permanecer com o orçamento fixo, e isso parece que deixou os republicanos chateados, né? Na verdade, a gente pode até fazer esse link com a questão dos Dreamers, né? Sim, Ou seja, nós temos esses imigrantes que estão ali, né, no país. A gente já te convida aqui para na quarta-feira que vem acompanhar aqui com a gente essa aulinha. Vamos fazer uma aulinha maravilhosa sobre os Dreamers. E aí você tem que pensar que os republicanos, eles querem, na verdade, estabelecer uma lógica de retirada de pessoas que estão ilegais aí no país. Sim. Ou seja, se eu corto a saúde mais acessível no país, eu estou dificultando não só a permanência, como a vinda desse imigrante, né, Tiagão? Ou seja, a saúde fica muito cara no país, o imigrante não consegue se manter, e aí, enfim, ou ele morre, ou ele vai ter uma saúde precária, ou ele vai embora. E isso, né, enfim, o imigrante vai e ele conta pro seu amigo, pro seu parente. Vira uma espécie como é aquela situação de imagem não receptiva, né, digamos assim, dos Estados Unidos, né, em relação a esse imigrante, né? E aí a gente convida você para assistir o documentário Cycle do Michael Moore, muito bom, né? Tem lá no Netflix, enquanto também no YouTube, que já fala sobre esse cenário da saúde dos Estados Unidos, né, alarmante já há muito tempo. Né? Lembrando que aqui a gente não está fazendo uma crítica aos Estados Unidos, a gente está criticando o modelo capitalista praticado pelos Estados Unidos. O capitalismo ele pode ser incrível se você for no Canadá, por exemplo, se você for nos países da Escandinávia, se você for em vários países do mundo, né? O Sudeste Asiático, né, Zé Boni, com uma grande revolução, Singapura, que o Zé sempre gosta de falar, erradicando sua pobreza. Mas hoje nos Estados Unidos as condições sociais são muito precárias, pessoal. E isso, né, diante do imigrante, é ainda mais agudo, ainda mais acentuado. Agora, o importante aqui, Zé, é a gente apontar, né, até vou pedir sua ajuda para a gente fazer algumas análises, que o orçamento público dos Estados Unidos hoje, anual, gira em torno de 1,15 trilhão de dólares, ou seja, 1 trilhão e 150 bilhões de dólares. Dos quais, Bonner, 700 bilhões são voltados só para a defesa. Então a gente tem 700 bilhões para a defesa e 450 bilhões para a saúde, educação, infraestrutura, investimento, ciência e tecnologia, pesquisa. Então, há um esgoelamento hoje da sociedade estadunidense em prol desse gigantismo dos investimentos em defesa, né, Zé? Na verdade, a gente pode pensar, né, que é uma nação que vive em prol disso, né? Uma indústria bélica bastante aquecida, que normalmente, né, Tiagão, em governos republicanos, ela passa a ser, né, ainda maior. A intervenção em outros países, ela passa a ser muito absurda. A gente lembra do primeiro ano do governo Trump, né? As intervenções extremamente efetivas com bombas, com bombardeios, etc e tal, em países árabes. Então, assim, é algo realmente que chama atenção e, ao mesmo tempo, abandona outros setores que são extremamente importantes, né, Thiago? O setor bélico, as suas ações explodem, porque tu tem um presidente que conduz ali uma política bélica, Coreia do Norte é inimigo, Estado Islâmico é inimigo, Al-Qaeda que ressuscita, e Irã, e você fica o tempo todo tentando ali fomentar
rusgas que fazem com que as empresas de armas se valorizem muito. E esse orçamento gigantesco já pré-aprovado. Agora, Bonner, é legal mostrar para eles o que esse orçamento de defesa, como que esse orçamento de defesa pesa na economia estadunidense, né? Porque parece que a gente está fazendo um antagonismo à defesa. Não, os americanos poderiam continuar sendo a maior base de defesa do mundo, mas existe um excesso tão gigantesco que a gente trouxe até para eles ali alguns dadozinhos, né, Zé, para mostrar como que isso é comprovado, né? Até para compararmos aí, né, como é que a gente poderia investir esse capital. Vou começar ali, né, Thiago, com um dado que me deixou assim impressionado. Sim. Desde o dia 11 de setembro de 2001, todo o gasto estadunidense com guerras, estamos falando aí extraterritório, ou seja, fora dos Estados Unidos, chegou a 4,3 trilhões de dólares. O que poderia ser feito com esse capital? Nós iríamos iniciar e terminarmos um sistema único de saúde para toda a população estadunidense, ou seja, todo mundo teria acesso à saúde gratuita nos Estados Unidos. Estamos falando de 300 milhões de habitantes. Isso não foi gasto com defesa, isso foi gasto com ataque, né? Com ataque, né? Porque defesa é uma coisa, agora atacar é outra. E você já percebe aí uma incongruência. Segundo o dado aqui, 10% do orçamento militar dos Estados Unidos seria capaz de gerar faculdades gratuitas para todos os alunos que terminam o ensino médio nos Estados Unidos. Apenas com 10% desse valor. Se você abrisse mão de 10% desse valor, você já teria universidades gratuitas para todos nos Estados Unidos da América, Zibone. E aí é legal, o Thiagão até fala nisso, né? Que você vê um filme, uma série americana, realmente parece que a faculdade lá é barata. Isso não é verdade, né, Thiago? Não, o cara fica ali, né? Pro filme de sessão da tarde sempre assim, né? Ashley, você vai sair com o Justin com o Scott, mas o Trustin é seu amigo e ele ama você. Aí fica aquele draminha e tu fala, pô, mas que legal, esses caras terminam o ensino médio e já vão pra faculdade. Recebem carta em casa, né? Você foi aceito no seu... Claro que tu foi aceito, tu vai pagar, pô. Agora, tu já começa uma vida endividada. Se o teu pai não guardou dinheiro, você vai pegar empréstimos bancários para financiar a sua vida escolar. E aí o dado assustador. O jovem americano hoje que termina a faculdade já começa, em média, a sua vida com uma dívida de 75 mil dólares. O que já dá aí quase 250 mil reais de dívida. Tu imagina, você aí terminando sua faculdade já devendo 250 mil. Isso torna a vida do jovem muito esgoelado financeiramente, né, Zé? Então a gente nota que é um setor que deveria ser pensado, né, Thiago? Muito mais. Só que ao mesmo tempo a gente nota aí uma grande indústria que atende a esse setor. Exatamente. Tem um outro dado ali que é extremamente assustador, né? O gasto, galera, com 2 submarinos nucleares dos Estados Unidos daria para alimentar o mundo todo, já saímos agora de gastos internos, o mundo com água potável. Estamos falando aí do principal, né, componente da vida humana. É respirar e beber água, cara. Entendeu? Sem comida tu fica vários dias. Agora a água, entendeu? Como assim, cara? Como que a gente pode achar que esse tipo de sistema econômico é saudável? Gente, isso não é debate bipolar. Acabou a Guerra Fria. É discutir o que é esse perfil de capitalismo que a gente está montando no mundo, entendeu? Porque se você abrisse mão desse tipo de situação aqui, você teria um mundo inteiro muito mais equilibrado. Agora, ali que o Zé falou, são 2 submarinos apenas nucleares. Eles têm centenas cruzando os oceanos, dezenas pelo menos, centenas estou exagerando, mas dezenas de submarinos nucleares cruzando os oceanos. O Trump, inclusive, mandou agora posicionar próximo à Coreia do Norte submarinos nucleares ali para fazer pressão. Ah, mas são instrumentos de batalha. Sim, gente, mas temos que pensar na comunidade planetária que está sendo esquecida, sendo abandonada essa ideia de coletividade. Aí você pega, por exemplo, 5% apenas do orçamento militar dos Estados Unidos, 5% disso daqui, já seria suficiente para acabar com a fome do planeta. Fome da Terra. Fome. Fome. Ou seja, você poderia eliminar com alguns tipos de corte. Entendo que eu e o Zé não estamos falando de acabar com o pacote de defesa. Com alguns cortes, você acabaria com a fome e daria água para a população do mundo inteiro. Ah, mas não é responsabilidade dos Estados Unidos. É sim, claro que é, pô. É um país que é líder mundial, que tem um papel desempenhado na economia global e que pode participar com uma liderança positiva. Né? O que os Estados Unidos construíram ao longo do tempo foi a admiração. Eu e o Zé somos uma geração que a gente cresceu admirando os Estados Unidos, exaltando os Estados Unidos. E hoje parece que é um retrocesso nesse sentido lamentável, que poderia ser amenizado com apenas alguns ajustes, né, Zé?
Importante a gente frisar que a população pobre estadunidense, o quadro de fome nos Estados Unidos, ele passa a ser hoje alarmante. Sim. O que leva a gente a esse último dado aqui, onde 100% do orçamento militar poderia dar $1 milhão a cada um morador de rua nos Estados Unidos. Por ano. Por ano. Então nós estamos falando de resolver um dos problemas internos que hoje preocupam eles, né, Tiago? Pode acabar com a miséria. Um número absurdo de mendigos morrendo de frio agora, nesse último inverno que eles estão passando lá ainda, né? Ou seja, a sua população, a população estadunidense está morrendo de fome, enquanto você está gastando com ataques, com propostas de intervenções. Criação de muros. Bem fúteis, A gente né? joga o problema para uma questão que na verdade não é o problema. E claro que cada sem teto a gente está aqui brincando não precisa de $1 milhão por ano. Mas se você tivesse pelo menos uma fatia de distribuição para que as pessoas pudessem elevar o seu patamar, você acabava com a miséria, você acabava com a pobreza. E você tornaria os Estados Unidos novamente o grande Eldorado do sonho americano, né? Agora, para a gente dar a amarração final à aula, é importante entender que a dívida externa dos Estados Unidos hoje é de 19 trilhões. Eu vou pedir ajuda do Zé Bonner, que eu sou meio ruim em exatas. O PIB dos Estados Unidos é de 18,6 trilhões. Zé, a dívida já está maior do que o PIB americano ou é impressão minha? É verdade, já está. E aí a gente nota que esse sistema faz mal à população estadunidense e ao próprio governo estadunidense, que não está aguentando mais se bancar. Ao mesmo tempo, a gente entra numa outra lógica do shutdown, né? Entre esse debate aqui, há uma outra proposta que deixa o mundo todo preocupado. Eles estão pensando em votar o aumento do teto da dívida americana. Atenção para isso. Isso é muito importante, né, Tiago? Atenção porque pra isso. a gente tem basicamente duas propostas. Ou aumenta o teto da dívida, se eu não me engano, esse teto é de 20 trilhões, eles querem passar para 22 ou 23, ou os Estados Unidos não pagaria dívida externa. Mais conhecido como? Calote da dívida externa americana. Obrigado por você ter falado do calote, porque se eu não pagar minha conta de telefone, eu sou caloteiro. É verdade. Agora, os caras não estão arriscados de não pagar. Engraçado que os órgãos internacionais dizem, não, a dívida americana ela é plenamente pagável, os títulos da dívida americana são muito saudáveis, pode investir nos títulos da dívida americana. Não é bem assim, galera. A China já está correndo. A China tem uma reserva de dólares do mundo, lembra disso. 3 trilhões e meio. Ela já está correndo, já está indo pro ouro. Por que ela está trocando dólar por ouro? Porque ela sabe que isso aqui em algum momento vai dar merda, vai dar problema. Isso vai acontecer, já está acontecendo. Deu problema em 2013, foi a mesma razão, bateu no teto, o Obama conseguiu convencer o parlamento a aumentar. Agora o Trump está fazendo a mesma coisa. Vai chegar uma hora, gente, que nesses aumentos não vai dar para aumentar mais. E aí o calote vai acontecer. E quando tiver calote, né, Zé Bonner? Começa a ler a Bíblia de trás pra frente, meu irmão, porque é o apocalipse, é Armagedon na Terra, né? É verdade, né, galera? A gente tem que pensar que em 2008, né, Tiago, estamos fazendo basicamente 10 anos da última grande crise estadunidense, que gerou aí, né, um caos no mundo todo. Então a gente tem que ficar sempre atento. Crise nos Estados Unidos não é igual a uma crise em outro país qualquer. Realmente, uma crise estadunidense representa uma crise no cenário mundial. A China sempre precavida, né, Thiagão? Já está antevendo. Já está fazendo algumas coisas. Sim. O que o Brasil estará fazendo? Exatamente, essa é a questão. O Brasil não consegue votar nem orçamento do próprio ano. Mas, galera, fica tranquilo, tem muito mais a se debater sobre isso. Tem a temática dos Dreamers aqui, que é especial, então convido você para na próxima semana vir para cá para o nosso X da Atualidade, que tem muito mais por aí. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Beijão.